Por que eu decidi escrever romance depois de ser uma escritora infantil consolidada? Esse é o primeiro episódio dessa série de escrevendo o meu primeiro romance. Então você vai ver ali os desafios, né? E você vai acompanhar comigo toda a minha jornada da produção desse primeiro romance. Se você não me conhece, eu sou Stefania Andrade, eu sou escritora, hoje com 15 livros publicados e outros tantos, dezenas e dezenas de livros que eu ajudei a colocar no mundo por meio de mentoria de escrita ou por meio do serviço de ghostwriting. Então, eu tenho bastante experiência dentro da área da escrita, mas a maior parte dos meus livros autorais, eles são infantis. Eles são utilizados em colégios pelo Brasil, eles são utilizados por professores, por pais, por crianças. Então, existe todo um universo infantil e também livros para professores que já estava consolidado dentro da minha carreira. Além disso, eu consolidei uma outra parte da minha carreira, que é a de ajudar a construir livros de autoridade. Ou seja, eu ajudo mentores, médicos, advogados, terapeutas e outros tantos profissionais a colocarem seus livros no mundo. Legal. Stephanie, da onde veio a ideia de começar a escrever romance? Então senta que lá vem a história. Você conhece essa referência? Bem, para quem assistia lá atrás, Rá-Tim-Bum, nos anos 80, eu nasci nos anos 80, nos 80 e anos 90, foram os anos que eu passei vendo minha mãe e as minhas tias lendo romances de banca. Você conhece romances de banca? Você conheceu? Júlia, Bianca, Sabrina e tudo mais? Aliás, em breve eu vou fazer um vídeo aqui no canal só sobre romance de banca. Então, muito interessante que eu vi elas trocando, né? Ela era vendida na banca de jornal, existiam outras bancas que era para trocar livros, e elas vinham, gente, com um calhamaço de 20, 30 livrinhos, e elas trocavam entre elas nos fins de semana e elas liam, né? E aí, muito interessante pensar que elas todas, né, com filhos, com casa, com profissão, todas elas professoras, elas ainda achavam um tempo de ler. Minha mãe não me deixava ler, dizia que era coisa de adulto, mas quando eu estava com uns 12 anos eu comecei a ler escondida. E eu achei aquilo o máximo, tá, gente? Algumas pessoas acham, perguntam se era hot e tal. Até existia selo, né, de momentos íntimos, alguns outros, mas os gerais não eram, tá, gente? Talvez fosse um pouquinho adiantado para a época, mas nada perto do que a gente tem hoje de romance hot, tá? E aí, o que aconteceu? Aquilo virou uma grande paixão. Assim, romances românticos, clichês, casamento por conveniência, a esposa do sheik, a esposa do magnata, amigos que se descobrem apaixonados, tudo isso se tornou parte da minha vida. Quando eu fui para a universidade, eu morei fora da minha cidade, estava longe tanto dos meus pais quanto do meu namorado. E aí, lá eu sentia muita falta. Eu vinha praticamente todo fim de semana para minha cidade, mas eu utilizava esses momentos de trajeto, 5 horas de ida, 5 horas de vinda, para ler esses livrinhos. Então eu sempre tinha um arsenal de romances de banca comigo, na minha bolsa, na mochila da faculdade, na minha casa. A minha roommate, né, com quem eu morava, minha grande amiga, ela vivia perguntando e pedia para eu ler partes para ela e tudo mais. Então eu sempre gostei desses romances e desde a época da faculdade eu rascunhava alguns desses romances, começando como por fanfics, como muitos escritores. Se você não sabe, fanfic é uma história escrita por fãs de alguma coisa que já aconteceu. Então, por exemplo, o livro terminava de um jeito que eu não gostava. Eu pegava o caderno e começava a escrever um outro final para aquele livro. Ou eu misturava, pegava parte desse livro, se juntava, fazia um crossover e fazia uma outra história. Então eu comecei ali com fanfics. E aí, passando um pouquinho dessa época da faculdade, aí a gente vai entrar no início da minha carreira literária enquanto escritora infantil, que foi em 2011, né, o início da minha carreira há 15 anos. E nessa época eu passei a ter muito contato com escritores de outro gênero, especialmente de fantasia, né, com romantasia também, e eu comecei a ficar bastante encantada. E aquilo foi guardado, eu continuei apaixonada por romances românticos, eu leio quase 100 por ano mais ou menos, e escrevendo sempre esses rascunhos. No ano passado, ano de 2025, eu tomei a decisão de que eu ia colocar esses livros no mundo. Tava na hora, eu queria, e eu criei toda uma identidade, todo um negócio para fazer a carreira da Penélope Magalhães.
E a Penélope Magalhães, ela ainda tá aí, ainda não sei exatamente como é que vai ser ela, né, nessa história toda, porque agora eu tô sentindo que é a Stephanie Andrade que vai mesmo lançar essa série de livros. Mas então, ano passado eu fiz tudo isso, montei toda a identidade visual da Penélope e comecei a escrever, desenvolver o primeiro livro da família Belmonte. Uma série de livros contemporâneos, que muito ligado à empresa, porque tem uma empresa Belmonte, então tem ali os filhos e cada um deles tendo a sua história de amor em cada história, mas tem ali spoilers de um para o outro, como são os livros desse gênero, né? Mas eu estava com o livro pronto, gente. Eu escrevi o livro e terminei o livro. Em janeiro eu estava com o livro pronto. E aí fiquei naquela coisa. A síndrome do impostor veio muito forte. Não, mas o que as pessoas vão pensar? Não, o que as pessoas vão dizer? Não, eu não sei o que, e isso, que. Gente, como que pode, né? Isso que eu sou uma escritora com 15 anos de experiência, escrevi dezenas e dezenas de livros, mas isso nunca vai deixar de ter, né? E isso é muito bom. Do mesmo jeito que ainda dá frio na barriga cada vez que eu subo num palco, não é mesmo? Então, não importa quantas palestras eu já dei. E aí, o que acontece? Eu estava na reta final, indo para a revisão desse livro, já tinha montado com a inteligência artificial os personagens, já tinha feito perfil no Instagram. Quando eu falei, não quero isso, não é isso. Falei até para a Maisa estava me ajudando nessa parte de mandar para correção, eu falei, não quero. E aí, gente, eu entrei de ficar lendo, entrei numa viciante de ler um livro atrás do outro, quando você pega a coleção, né, e daí tem 4, 5, 6 livros aí. E aí, gente, eu caí onde? Em romances históricos escoceses de novo. Era uma série de romances que eu amava, da Maya Banks, e toda vez que eu tô com alguma ressaca literária, que eu tô com algum problema para achar livro, toda vez que eu tô chateada com alguma coisa relacionada a isso, eu volto para aquilo que é confortável para mim. Ou eu volto para os livros da Mônica Cristina, né, lá os Stefanos e os Demartinos, ou eu volto para os livros da Maya Banks. E ali, quando eu terminei de reler esses livros, eu lembrei que eu tinha um rascunho já todo, até bem estruturado, de uma série de romances medievais escoceses. E falei, é aí que eu vou começar. Gente, num dia, eu esperei a minha filha dormir, vim para o computador, e aqui eu fiquei por 3 horas sem parar, escrevendo. Quando eu terminei e olhei para aquilo, eu falei, é isso que eu quero. É assim que eu vou começar. O meu primeiro romance vai ser o volume 1 de uma série de livros que são independentes, mas se passam no mesmo universo, uma série de livros medievais escoceses. Então foi assim que eu tomei a decisão, então serão esses livros, e aí eu mergulhei assim absurdamente, foram 2 meses de mergulho diário, em cima de tudo aquilo que eu já tinha escrito, todas as experiências que eu tenho, porque o que eu mais tenho é repertório. Quantos livros de romance romântico eu já li? Centenas. Quantos livros de romance histórico escocês? Acho que todos que tem na Amazon. Então, assim, tinha muita bagagem. E aí, aquilo, fui começando a planejar, estruturar tudo isso. Mas, enfim, eu vou trazer no próximo episódio exatamente como eu estruturei esse livro. Como que eu estruturei, como que eu organizei para que depois eu pudesse escrever e se tornasse esse livro maravilhoso que ele está se tornando agora. Mas é importante entender que eu estou escrevendo, eu estou fazendo esses vídeos enquanto eu estou escrevendo, tá? Então, nós estamos no início de junho aqui, e aí você vai assistir essa série um pouco depois, mas você vai acompanhar, assim, quase que em tempo real, tudo que tá rolando pro lado de cá. Então, acompanhe comigo essa série linda que eu tô iniciando aqui, que é a jornada do meu primeiro romance.